Fala, meu povo! Mais um almoço, café da tarde com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesse sexto. Não quintou ainda. Caraca, eu tô errando todos os dias aqui no canal. Hoje é quinta-feira ainda, Thiago Frank. Eu tô perdido ainda. Hoje é quinta-feira, vamos trazer notícias. Sexta é só amanhã. Vamos trazer aqui notícias sobre o nosso Botafogo, comentários sobre o nosso clube, sobre o campeão da América, sobre o tricampeão brasileiro. Tem muitas aqui informações a respeito do clube que a gente ama bastante, que é o nosso Botafogo de Futebol e Regatas. Amigos, o Glorioso não precisa mais daquela velocidade para vender as suas peças. Hoje, o clube pode esperar boas propostas, e isso mostra a nossa mudança de degrau, até mesmo financeiro, dentro do futebol brasileiro. Eu quero comentar sobre isso com vocês, porque a gente tem alguns atletas que estão super valorizados. Luiz Henrique, Igor Jesus, Cuiabano, Savarino, jogadores que despertam ali, né, a curiosidade de várias equipes. Quando você se destaca, você, não importa o seu ramo de atividade, você sempre gera aquela possibilidade de uma boa proposta. Isso é normal, né? Se eu trabalhasse no meio corporativo e desempenhasse um bom trabalho, né, não tivesse o canal do TF, que é um veículo próprio, se você fizesse alguma coisa positiva, alguém poderia te contratar, te fazer uma proposta, como está tendo ali em relação ao Arthur Jorge, entre outras peças. Mas o Botafogo hoje, por ser um clube saudável, pelo menos competitivamente, né, falta muito pra gente virar um clube 100% bem das pernas, né? O Botafogo tem que pagar muitas dívidas, o clube ainda tá remando, devagarzinho. Mas hoje a gente já consegue, pelo menos, olhar para o mercado e não ficar de uma maneira assim, louca, né? De, caraca, tem que vender pela primeira proposta. Não, você tem que esperar propostas interessantes para os seus principais atletas. Eu quero falar sobre isso com vocês nesse nosso almoço com o TF de hoje, que está em nome de Mais Ágil. Se a tua intenção é antecipar o fundo de garantia, procure a Mais Ágil. A empresa é especializada nesse tipo de serviço, mas é aquilo que eu sempre falo com vocês ligados aqui no canal do TF. A antecipação só vai acontecer se vocês tirarem todas as suas dúvidas, né? Se vocês entenderem como que funciona. Não adianta eu chegar aqui e falar, não, gente, vai lá, antecipa teu fundo de garantia. Sem perguntar. Não, você tem que perguntar tudo, entender como que funciona, por que você tem que antecipar, por que você não teria que antecipar. Entre agora na Mais Ágil, link no primeiro comentário e também na nossa descrição. Nós temos visto desde o final da temporada, desde que o Botafogo acabou, infelizmente, não conseguindo chegar mais adiante no Intercontinental, o Glorioso vendo seus atletas sendo colocados em outras equipes, muitos sendo postos como fora do Glorioso devido aos seus destaques. Mas hoje o Botafogo tem um grande ponto. Pode vender Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino, Cuiabano, jogadores que, com certeza, John, jogadores que se valorizaram demais nessa temporada. Mas você não vai vender como acontecia antigamente. Se nós tivéssemos um destaque no campeonato estadual, esse jogador era vendido pela primeira proposta. Cara, vou lembrar um fato aqui no canal que quem é das antigas aqui, vai se lembrar. Na Série B de 2021, o Botafogo vendeu o PV, o lateral esquerdo, e houve ali uma aflição de todos, porque nós vendemos um jogador que era promissor, por uma quantia baixa à época, mas o Botafogo tinha que vender jogadores para pagar folhas salariais, né? Você vendia com uma mão e perdia o dinheiro com a outra. Além de outras épocas que o clube tinha que vender pacotes de jogadores. O que seria isso, TF? Você vendia percentuais de seus atletas, aqueles mais importantes, para alguns empresários, para grupos, e você usava, sei lá, 70% do valor que o jogador tinha para pegar o montante antecipado ali antes de uma venda, para você conseguir pagar também dívidas. O Botafogo durante anos sofreu isso, sobre esses pontos. E hoje, graças a Deus, com um clube que está se tornando cada dia que passa mais saudável financeiramente, o que acaba acontecendo? O Botafogo já consegue segurar as suas peças, segurar os seus principais jogadores, até que cheguem propostas interessantes. Por exemplo, o Igor Jesus. O Botafogo não vai vender o seu camisa 99 e camisa 9 da seleção brasileira por qualquer quantia. Você sabe que tem no seu plantel uma peça importante, tecnicamente, taticamente e financeiramente. Assim como o Luiz Henrique.
Como ele tem a possibilidade de ir para o Lyon, ele pode ir para o futebol francês, porque isso foi colocado pelo John Textor para ele. Mas pelo que tem sido colocado por pessoas próximas ao Luiz, ele quer ficar e já deixou claro isso, que quer jogar pelo menos o Mundial com a nossa camisa. Mas claro, se chega uma proposta de 30, 35, 40 milhões de euros, o Botafogo vai ter que negociar o jogador. Mesma coisa com o Cuiabano. É um outro jogador que foi destaque na parte inicial do Campeonato Brasileiro, acabou perdendo titularidade com a sua lesão e com a chegada do Alex Telles, mas o Cuiabano é um jogador também que tem valor de mercado. Mas o Botafogo não vai vender por qualquer preço, assim como o Savarino. É um outro jogador que veio baixíssimo, né, em relação a seus valores, mas se chegar uma proposta com valor acima do que você pode pensar, o Botafogo também tem que pensar numa negociação. É algo que eu sempre falei aqui no canal e não me canso de dizer. O John Textor não é um filântropo. O que ele faz pelo Botafogo é algo fantástico. Ele já fez pelo nosso clube, é algo fantástico. Mas ele também precisa ver dinheiro. Ele não vai ficar aqui só colocando, sem ter ali o lado do recebimento também. Enquanto o Botafogo não tiver uma base forte para até mesmo você mantenha a sua espinha dorsal com grandes jogadores, e se você tiver que vender, vende moleque. Vende ali 2, 3 moleques e mantém a sua espinha dorsal. Palmeiras e Flamengo são os grandes exemplos disso. Eles conseguem manter as suas espinhas. Por quê? Se você revela ali um moleque, né, um volante como o Jean Lucas, se eu não me engano, agora pode ter fugido o nome do volante que o Flamengo lançou e até mesmo já está na seleção brasileira. Depois, se eu tiver errado o nome do jogador, corrigir aqui embaixo. Você consegue faturar. O Palmeiras, mesma coisa com o Endrick, com o Estevão, e você consegue manter seus principais atletas, mesmo eles recebendo sondagens e propostas, porque você tem de onde tirar para vender. E o Botafogo ainda não tem isso. O Botafogo, para você conseguir fazer dinheiro, os jogadores que foram seus destaques na temporada, eles precisam ser negociados. E assim vai. E essa roda vai acontecendo até que a nossa base passe a ser uma base que revele muitos jogadores, que você consiga, por exemplo, por temporada, pegar 1, 2 desses moleques, coloca na engrenagem, esses moleques rendem bem, e você consiga vender por 30, 40 milhões, aí você não precisa vender os seus destaques da sua equipe. O que você faz? Algo que o Botafogo quer fazer com alguns, eu até trouxe aqui no canal, você começa a valorizar esses caras financeiramente, os caras serão convocados para as suas seleções, e eles vão ficar estáveis aqui no Botafogo. Mas hoje, o Botafogo ainda precisa de vender as suas peças, mas não por qualquer preço, e sim pelo preço certo. Isso é muito importante, do Botafogo ter que vender os seus jogadores pelo preço certo. Tef, você acha que algumas dessas peças importantes sairão? Tipo Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino, Cuiabano, entre outros jogadores, John. Você acha que eles podem sair? Gente, futebol é dinâmico. Não dá para chegar aqui e falar com vocês, não vai vender ninguém. Mas para vender tem que chegar algo que seja interessante financeiramente para o Botafogo. Por enquanto, eles ficam. Até que chegue algo concreto, algo que seja financeiramente super agradável para o Botafogo e, claro, também para os atletas. Hoje, se o atleta quiser ficar no Botafogo, o John Textor também é muito claro sobre isso. Ele mantém, mesmo se chegar propostas financeiramente bizarras. É claro, se chegar uma proposta de 40 milhões de euros, colocando assim hipoteticamente, para o Igor Jesus, com certeza, salarialmente, ele vai ganhar mais do que ganha aqui no Botafogo e você acaba vendendo. Mas é isso. Hoje o Botafogo não tem mais aquela situação de alguns anos, de você ser obrigado a vender os seus principais jogadores por qualquer preço. Hoje dá para você esperar a proposta certa. E é assim que faz um time que hoje é o campeão brasileiro e o campeão da América. Tamo juntos. Beijos, fiquem com Deus. Volto, se Deus quiser, ali por volta das 8, com o nosso Noite Alvinegra, terceiro conteúdo de hoje. Assistam os outros vídeos aqui do canal. Thiago Franklin tá sempre com vocês, porque eu amo produzir conteúdos para vocês. Tá sempre aqui do meu lado, e ele também. Daqui a pouco chega mais uma peça aqui no estúdio. Valeu, gente. Beijos. Tamo juntos. Fogo neles. Valeu.